Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 7 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nessa videoanálise a gente vai falar sobre Ibov, sobre futuros, Petrobras, Vale e outros papéis aqui em cima listados, e tem vários outros ativos aqui para frente. Ibovespa, o pregão de hoje, queda de praticamente 1%, está dentro do leilão de fechamento, logo essa variação aqui pode alterar um pouco aí para o fechamento do pregão. Ibov tentando se sustentar acima da região ali dos 80.200 pontos, sendo mais exato aqui na faixa dos 275, 218, enfim, uma zona de topo anterior. Ibov vindo para o fechamento abaixo desse patamar, gerando nova mínima no próximo pregão, começa a dar indícios de enfraquecimento da tendência de alta atual do índice no curto prazo. Pior ainda se perder os 78.753 pontos mínima desse último fundo ascendente no gráfico diário do Ibov. Para anular a sinalização negativa do pregão de hoje, Ibov precisa fazer algo nesse sentido aqui para manter a perspectiva de buscar a região de 83.000 a 85.000 pontos. Passando para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela. Desde já agradeço de imediato, no decorrer dela também você pode fazer isso, e lembre-se de se inscrever no canal na parte inferior direita do seu vídeo, passando o mouse em cima de daltonvieira.com, clicando em se inscrever na sequência, caso ainda não tenha feito isso. Futuros, mini índice, olhando para o gráfico de 60 minutos, tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, para se buscar a operação de compra, abrindo aqui para cima no próximo pregão, fica mais para se buscar a operação de compra, enquanto não se aproximar muito dessa região aqui de resistência na faixa ali dos 81.600 até 81.020, enfim, 81 mil pontos. Na verdade eu falei 81.600, 985, 80.985 até 81.035. Então, é um antigo fundo podendo funcionar como resistência para o mini índice. Dentro desse atual movimento de baixa, enquanto se mantiver caindo, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Mas nesse momento, se fizesse algo nesse sentido aqui, a partir do próximo pregão, seria um cenário bem interessante para se trabalhar na ponta compradora através de fundos ascendentes ou pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos. E olhando aqui para a venda, se vier um movimento fraco para cima e gerar sinalização de topo descendente, depois de ter estabelecido aqui tendência de baixa no G60, fica mais para a ponta vendedora. Olhando para o dólar, no pregão de hoje, candle forte de alta no dólar, vindo para ter um fechamento acima da média móvel de 13 períodos, uma formação de fundo em cima de um patamar de suporte. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, um baita pivô de alta no dólar. Então, dentro desse contexto, fica ainda mais para a ponta compradora através principalmente de fundo ascendente no gráfico de 10, 15 ou até mesmo 5 minutos. Se vier aqui mais para cima, bater nessa zona de resistência aqui anterior, ou seja, bater ali na faixa de um topo anterior 3.785 até um ponto mais alto 3.794, nessa região aqui, fica mais para se avaliar uma sinalização de baixa no gráfico de 30 ou 60 minutos, perda das mínimas ascendentes, para pensar mais em operação na ponta vendedora, visto que o movimento vai ficando esticado para cima no gráfico de 60 minutos. Abriu caindo, perdeu essa mínima aqui, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente. Pivô de baixa, eu não pensaria muito em pivô de baixa. Suporte principal agora do dólar. Neste momento, depois de ter vindo aqui para cima dessa região, o primeiro nível seria essa região aqui na faixa de 3.771,5. O próximo nível que eu identifico para o dólar é essa região aqui anterior, uma região anterior para o dólar. Até a gente colocando aqui também os números do Fibonacci, fica claro a questão dos suportes desse movimento de subida. Região de 3.755, que se eu traçar aqui também uma linha para cá, vai se encaixar mais com aquela região ali de fundo anterior, ou seja, essa região de 3.755 pontos de suporte, que a média móvel também pode estar próxima, região de suporte onde pode trazer fundo ascendente no gráfico de 60 minutos em caso de movimento de baixa no próximo pregão. Partindo para as ações, PETR4 no pregão de hoje, confirmando aí o seu movimento para baixo, abriu subindo, mas confirmando seu movimento de correção. Suporte principal que está vindo aqui para um fechamento, vai brigar para um fechamento abaixo ou não dos R$ 20,78, no momento está abaixo dos 20,78. E o suporte principal 20,41, fechamento total do gap seria aqui no fechamento deste pregão. Abaixo disso, suporte em R$ 20. Dependendo da continuidade desse movimento de queda da Petro, me chama a atenção para avaliar a compra aí nos próximos pregões. Vale 3, pregão de hoje, abriu com gap de alta em cima do ponto de resistência, que é o topo anterior, e montando um candle aqui
basicamente um candle de baixa, apesar da alta do dia de 0,69%, podendo alterar um pouco no fechamento do pregão. Então, ativo nesse momento em relação a buscar operações em cima da Vale, o que seria mais interessante é ter algo aqui para baixo para se buscar compra de fundo ascendente, ou seja, gerar algo nesse sentido aqui para buscar compra de fundo ascendente, ou lateralizar em cima da resistência para buscar compra de rompimento, seria outra alternativa, podendo até usar o gráfico de 60 minutos para isso. MRV3, sinalização de saída dessa operação, a ação subiu, chegou perto lá do objetivo que era 14,20, bateu em 14,08, gráfico de 60 minutos, abriu subindo, gerando pivô de alta, reposicionou o stop para baixo da mínima deste candle. Então a operação foi encerrada quando perdeu a mínima desse candle anterior. Eu vou comentar os resultados, como foram várias operações saindo, eu vou comentar logo tudo junto, mostrar planilha e mostrar resultado por resultado e o que representou isso na carteira do capital total em cima dessas operações. Então MRV3 saída com stop de proteção, ou seja, acima do nosso preço de entrada. GGBR4 da mesma forma, que está vindo aqui com a queda de 1,31%. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, sinalização de fundo ascendente. Depois desse fundo ascendente que testou de novo a zona de resistência, eu reposicionei o stop aqui para um nível acima do nosso preço de entrada. O stop foi acionado, a operação foi encerrada aqui com preço acima do nosso ponto de entrada. RADL3, a ação também reposicionei o stop depois que veio para perder 76,39, coloquei o stop um pouco acima do nosso preço de entrada e essa operação também foi encerrada. Então, ativo gerando um topo descendente no gráfico diário, ficando com a tendência indefinida, mas é um ativo que eu continuo no meu radar aqui em termos de buscar a operação na ponta compradora aí nos próximos pregões, mas de imediato ainda não teria um ponto de entrada claro na RADL3. Se ficar mais alguns pregões aqui, ou gerar um sinal bastante relevante aqui para cima nessa média móvel de 3 períodos, seria a possibilidade de voltar para compra. SLCE3, saída da posição porque perdeu a mínima do pregão anterior, ou seja, o nosso stop, o que levou à entrada, o ativo gerou uma sinalização de fundo voltando para cima da média móvel de 3 períodos, fechamento abaixo da média móvel de 3 seria o nosso ponto de saída, só que ela já acionou o stop cheio da operação, a SLCE3. Então, um sinal bem negativo, engolfo de baixa nessa ação, a saída aqui na perda da mínima do pregão anterior, vou comentar o resultado logo na sequência. FLRY3, saída dessa posição também com perda, porque o ativo abriu a primeira hora de pregão já caindo, perdendo a mínima do pregão anterior, e dentro do que ela fez, eu reposicionei o stop para esse nível aqui inicialmente, ou seja, se viesse nessa primeira hora de pregão, perdesse a mínima do último fundo ascendente aqui no G60, eu encerraria a posição. A outra forma foi que ela não perdeu essa mínima e fez essa hora de pregão. Se perdesse aqui a mínima dessa hora, eu encerraria a posição, então essa posição foi encerrada aqui nesse ponto da FLRY3. Então, em relação ainda teve aqui a operação em BRAP4, recomendei uma compra em BRAP4 na superação da máxima do pregão anterior. Na sequência, já na primeira hora de pregão, já perdeu a mínima do pregão anterior e fechou mal a primeira hora de pregão. Vou jogar no gráfico 60 minutos. Fechou mal a primeira hora de pregão, eu já reposicionei na sequência o stop para baixo ou seja, para saída logo na perda da mínima da primeira hora de pregão em R$ 31,28. Essa operação foi encerrada na BRAP4. Então, um pouco acima do ponto de stop que eu tinha estabelecido para a ação. BRML3, cheguei a fazer recomendação de compra pelo gráfico de 60 minutos, na superação da máxima aqui deste candle, da primeira hora e da segunda hora de pregão, mas não acionou a entrada, a recomendação foi cancelada. E por último, ODPV3, recomendação de venda nesse ativo, fechou aqui o leilão, puxou um pouco para cima o papel, olhando o gráfico de 1 minuto, estava aqui antes do leilão em 13,31 e puxaram aqui para cima em 13,47. Mas enfim, essa operação é a favor de um topo descendente, de um engolfo de baixa que fez aqui no gráfico diário, a favor aqui de um semanal, onde no gráfico semanal, vou jogar até deixar o gráfico diário desse lado de cá, e no gráfico semanal, olhando para o gráfico semanal, a gente pode observar que fez um engolfo de baixa lá no semanal, voltando ali de um topo descendente, tentou subir e no gráfico diário também gerou um engolfo de baixa em cima no patamar de médias ali e também em cima das médias do gráfico semanal. Por esse motivo, só um instante, pessoal. Desculpa. Por esse motivo, recomendação de venda nesse ativo em R$ 13,40. Passando aqui os detalhes dessa operação, só um instante, por favor. Agora sim, vamos lá.
Então, passando aqui todos os detalhes de encerramento, primeiramente, que eu falei MRV3, mas deixa eu falar logo da OGPA3, né? O ODPV3. 13,40, ponto de 13,40 o ponto aqui de entrada na posição, stop em 13,86, de acordo com a volatilidade do ativo, risco de 3,43%, objetivo em 12,71 e risco de alocando 15% do capital total. O outro ativo aqui foi foram os encerramentos agora, falar dos encerramentos. Então, GGBR4, primeiro encerramento foi MRV3, seguindo aqui a ordem que eu fui comentando, 1,25% de ganho, e isso representou um crescimento de 0,19% do capital total, foi aquele stop de proteção. GGBR4 também, stop de proteção. Então, nessa operação, 0,6% de ganho na operação e no capital total mais 0,09%, stop de proteção no ativo. Depois disso, eu falei de SLCE3. SLCE3, a perda foi de 4,9%, isso representou uma redução de 0,34% no capital total. Lembrando que a gente alocou 7% do capital total nessa operação, porque é um ativo com uma volatilidade maior. Outra operação que foi comentada, a BRAP4, que foi encerrada, BRAP4, 2,19% de perda na operação, isso representou uma redução de 0,39%. Então, olha que interessante, 2,19% de perda e aqui 4,9% de perda, mas no final das contas, a operação da BRAP4 representou uma perda maior no capital total do que da SLCE3. Por quê? Por conta do tamanho da posição que foi alocada nesse ativo, de acordo com a volatilidade de cada papel. Então, esse foi o encerramento aqui da ação. A BRML3 foi apenas, a BRML3 apenas foi cancelada a posição. Então, todas as operações comentadas nesta análise. Então, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aí nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.